Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EdSat, a rede CEBED e os canais da educação. Hoje nós vamos debater o desafio da cidade do século XXI. E nós convidamos para trazer esse tema, para dialogar sobre esse tema, o ex-deputado Gustavo Fruit, ele que é doutor em Direito do Estado, ele também é mestre em Direito e formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele iniciou as suas atividades políticas como presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, aqui da Universidade Federal do Paraná, e foi eleito vereador de Curitiba pela primeira vez em 1996. Aliás, eu também estivemos juntos naquela época lá. Posteriormente, ele foi eleito deputado federal por 3 vezes, um dos deputados mais votados, sempre o mais votado aqui do estado do Paraná. E nesses 12 anos como deputado federal, ele apresentou mais de 40 projetos de lei, atuou em algumas das mais importantes CPIs, como, por exemplo, as CPIs do Correio, e, pela sua atuação, Gustavo Fruit foi, por várias vezes, eleito entre as 100 principais cabeças do Congresso Nacional, pelo DIAP. Na última eleição, o ex-deputado Gustavo Fruit foi candidato ao Senado aqui pelo estado do Paraná e ele recebeu mais de 2,5 milhões de votos. Professor Gustavo Fruit, eu quero inicialmente agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu quero até fazer uma confissão aqui para os nossos alunos. O professor Gustavo Fruit foi um dos integrantes da banca que examinou a minha dissertação de mestrado em gestão urbana, a quem eu sou muito grato, Gustavo. Você contribuiu muito na minha formação, principalmente na dissertação. Eu gostaria que, ao nós iniciarmos este debate sobre a cidade do século XXI, nós estamos vivendo um período único na história da humanidade, que dizem que nós estamos na era da informação, do conhecimento, ou seja, o século XXI será o século da consolidação dos direitos. Eu gostaria que você abordasse esse tema, colocasse como é que você vê a questão urbana, a cidade deste novo século. Primeiro, agradeço a você, cumprimentar o Jorge, professor Wilson Pickler, toda a instituição. É um privilégio conversar com vocês, tratar um pouco dessa experiência no Congresso, um pouco desse conflito que existe entre elaborar leis e administrar o crescimento urbano, mas é uma oportunidade de estudar um pouco mais e conversar um pouco mais sobre esses desafios. Dizer que o Jorge, além de ter sido um grande vereador, tive o privilégio de acompanhar todo o seu esforço, a sua atividade acadêmica, e seguramente é uma referência no setor aqui para nós paranaenses. Obrigado. Mas olha, Jorge, é um tema que gera várias frentes de discussão. É evidente que a gente podia olhar esse tema sobre vários enfoques, mas hoje, em função desse período no Congresso Nacional, eu vou procurar trabalhar mais sobre o que aconteceu no Congresso Nacional nesses 12 anos, o que está pendente para acontecer e quais são as contradições e os projetos que nós temos referentes ao tema do crescimento das cidades. Você bem disse que o século XXI deve ser e será a era dos direitos. Por que isso? A humanidade evolui e vai estabelecendo formas de relacionamento, regras escritas e não escritas. É bom sempre lembrar que regras escritas como forma de dar previsibilidade nesta relação entre o Estado
e o cidadão, principalmente aquelas pessoas que não têm poder de ação ou de defesa contra a presença forte do Estado. E quando a gente fala em era dos direitos, não com uma visão que amarre, mas uma visão de garantia, de dar oportunidades minimamente para quem está excluído desse processo. E quando nós pensamos em termos de desenvolvimento e gestão urbana, é sempre bom destacar que não há lei no mundo que consiga controlar este processo social. Portanto, a primeira ideia é que nós não podemos pensar que o direito é uma forma de querer controlar o processo de crescimento urbano, mas sim trabalhar com ele e entender esta evolução. E assim foi. Até a Constituição de 88, as constituições brasileiras tratavam de forma parcial, limitada ou às vezes até periférica a questão da política urbana, até porque o Brasil era um país rural. Correto. Nos últimos anos, evidentemente que hoje, até no último censo do IBGE, quase 84% da população já mora em áreas urbanas e uma grande concentração em 50 centros urbanos. Então, o primeiro passo, a Constituição de 88 cria uma política de desenvolvimento urbano, estabelece uma série de artigos que dizem respeito não só à necessidade de planejamento, da existência de plano diretor, que estabelecem condições para financiamentos públicos para projetos nas cidades, mas cria e consolida a figura da função social, não só da propriedade, mas da função social da cidade, entendendo que cada vez mais nós temos que ter instrumentos que compatibilizem ou tentem conciliar esses conflitos. Então, deputado Gustavo, o senhor falou da função social das cidades, que está lá no artigo 182 da Constituição, e nas reflexões que a gente faz a respeito da cidade, do ambiente urbano, a pergunta que se faz é, bom, quais são as funções sociais da cidade que devem ser implementadas? E daí se chega a uma resposta, o senhor diz, bom, estamos no século do direito, ou seja, da consolidação dos direitos. Esses direitos, essas funções sociais da cidade não seriam a materialização dos direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à educação, à segurança, e isso também não é uma função do poder público, ou seja, transformar aquilo que são conceitos abstratos e que estão aí nas nossas leis, na nossa Constituição, em algo que o cidadão possa sentir, viver, ou seja, ele possa observar isso na sua vida cotidiana? Sim, e essa é uma das contradições. Por quê? Há uma distância entre o que é assegurado e é materializado na Constituição e a sua eficácia, a sua realização. Eu destaco aqui, até para quem está estudando um pouco mais de método, alguns artigos importantes para análise desse tema na Constituição brasileira. Certo. O artigo 14, que trata dos projetos de iniciativa popular, os artigos 18, 21, 25 e 30, que tratam da ideia do federalismo, da relação entre a União, os estados e os municípios, que é uma questão mal resolvida ainda no Brasil, principalmente na questão de distribuição de receita, a questão das competências de cada ente da federação e a questão da autonomia. Este é um ganho muito importante, que é uma tendência de desconcentração. O que significa autonomia? A possibilidade da autogestão, do autogoverno, da participação popular. E quando nós tratamos da questão da função social, eu destaco dois artigos da Constituição, 182 e 183, que tratam da política urbana, mas que consagram três princípios: o direito à cidadania, a gestão urbana democrática e a função social da cidade e da propriedade. E por que essa estrutura foi estabelecida? Para se determinar ao gestor público e ao legislador complementar esses dispositivos. É evidente que só incluir na Constituição significa que vai se ter uma resposta lá embaixo. Mas criar dispositivos, alguns que já foram regulamentados, como o Estatuto da Cidade, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Saneamento, uma Política Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, mas isso tudo vem ocorrendo no Brasil nos últimos 20 anos. E apesar desta evolução, há uma distância entre o que é disposto na lei e a realidade social. Alguns exemplos. Em muitas cidades brasileiras, uma parte expressiva da população, até em capital, em algumas capitais,
quase metade da população, mora em áreas não regularizadas. Isso é para mostrar o outro lado da moeda. Não adianta simplesmente ter a lei, porque de repente o formalismo é tão grande que as pessoas não vão esperar esta regulamentação para tocar a sua vida. Exatamente. A pessoa precisa de um lugar para morar, precisa de um lugar, acesso à água, acesso à luz, então nós temos que evitar estes excessos. Mas de qualquer maneira, quando nós pensamos nesse conceito da era dos direitos, a Constituição é um princípio e esses artigos acabam balizando princípios e referências para a gestão pública. Aliás, professor Gustavo Fruit, o senhor falou do Estatuto das Cidades, foi vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e participou da discussão e do debate e da aprovação do Estatuto das Cidades, que é de 2001. Eu gostaria que o senhor apontasse alguns avanços que o Estatuto das Cidades nos trouxe, já que ele é uma regulamentação do próprio artigo 182 da Constituição Federal, que trata do capítulo da política urbana. É verdade. Ele tratou muito, um instrumento importante, na questão da utilização do solo e na questão da visão da gestão pública sobre a propriedade. Porque quando nós falamos em cidades, é difícil numa lei só ou num projeto só tratar de tantos temas que têm impacto em relação à vida de uma comunidade. Tanto que hoje se discute muito a ideia do que é um bairro sustentável, do que é uma cidade sustentável, o que significa o conceito de sustentabilidade, que inclui uma visão integrada de várias questões: econômica, arquitetônica, social, cultural, utilização da propriedade. Mas o Estatuto, ele foca nesta questão principalmente da utilização das áreas urbanas. E ele apresentou uma série de dispositivos que foram inovadores. Algumas cidades já utilizavam algum desses princípios. No caso de Curitiba, quando se fala na utilização do solo criado ou do potencial construtivo. Mas eu destaco 10 institutos importantes que foram criados pelo Estatuto da Cidade. O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, podemos esclarecer, a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, o uso capião especial urbano, que foi regulamentado posteriormente, referendado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi uma transferência do uso capião rural para as pequenas áreas em territórios urbanos. E o plano diretor. Por incrível que pareça, há 10 anos, a maior parte das cidades não dispunha de um plano diretor. Foi até estabelecido um prazo de transição e muitos municípios dependem de um plano diretor para ter acesso a financiamento de investimentos públicos. Além desta regulamentação constitucional, consta no Estatuto o direito de superfície, a transferência do direito de construir, a outorga onerosa do direito de construir, operações urbanas consorciadas e o direito de preempção. Claro que cada um desses dá margem a uma discussão, mas é para mostrar que o Estatuto inovou, é uma das legislações mais modernas em comparação com outros países e permite que o poder público possa, de forma preventiva, mas sempre de forma construída, não de forma arbitrária, administrar o crescimento urbano. Isso significa que nós temos que pensar que a cidade não basta simplesmente a soma dos interesses individuais. Todos nós teremos que fazer algumas concessões para viver coletivamente. Aliás, outro dia eu estive numa cidade no norte do Brasil, Ananindeua, e conversando com um dos vereadores da cidade, ele disse: olha, aqui o nosso maior problema é o problema fundiário. Ou seja, boa parte das cidades são ocupações. É uma cidade com 500 mil habitantes, na região metropolitana de Belém, e esse problema, o problema fundiário, me parece que é um problema que atinge a grande maioria das cidades brasileiras, e o Estatuto das Cidades, como o senhor bem lembrou, ele trouxe vários instrumentos. Mas, por outro lado, deputado, o que nós observamos é que, às vezes, as prefeituras, o próprio poder público não está preparado para utilizar de todos esses instrumentos. Na sua experiência como deputado e também como alguém que estuda a urbanização do nosso Brasil,
O que falta para que a gente possa realmente implementar esses instrumentos, como o direito de superfície, que na verdade é um instrumento antigo, que vem lá da época do Império, depois ele foi extinto e voltou. Ou o direito de preempção, que é uma opção que o poder público tem para adquirir um imóvel que seja do seu interesse, um direito de preferência. O que o senhor acha que está faltando para que realmente as cidades possam oferecer a qualidade de vida que se espera de um país que hoje já é a 7ª economia do mundo? Tem muito a ser feito e não é um desafio de curto prazo. É claro que todos nós gostaríamos de apressar o passo, mas por isso que eu faço questão de reafirmar essas mudanças que ocorreram em 20 anos, 22 anos após a Constituição de 88. Evidente que 22 anos pega-se quase aí 1, 2 gerações. Mas nesse período houve uma grande mudança, porque não é só o aspecto institucional, é um aspecto também cultural de gestão. E nós vivemos realidades muito distintas em diferentes regiões do Brasil. Mesmo comparando a nossa região aqui, estamos falando a partir de Curitiba. Num raio de 100 quilômetros, nós temos os melhores indicadores de desenvolvimento humano e os piores indicadores de desenvolvimento humano. Então, sob o aspecto institucional, algumas mudanças vêm ocorrendo. Mas há alguns nós. Um deles, reforma tributária. Hoje, quase a maioria, mais de 90% dos municípios brasileiros, à exceção talvez de 150, 200 municípios e mais de 5.500 municípios, tem receita própria para fazer frente ao seu custeio e ainda investimento. A grande maioria depende de repasses da União, repasses dos estados, naqueles fundos como, por exemplo, o FPM. Então, há um problema crônico de concentração de receita e há uma diferença muito grande de receita, principalmente das capitais e grandes cidades, com a média das cidades brasileiras. Segundo, há uma concentração de recursos no governo federal. O governo federal coloca a agenda das cidades como prioritária. No governo Fernando Henrique Cardoso, já anterior no governo Sarney, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. No governo do presidente Lula, o Ministério das Cidades. Ou seja, o governo federal passa a assumir mais responsabilidades. Não se pode mais pensar, por exemplo, um projeto de transporte público sem algum tipo de subsídio ou investimento financeiro do governo federal ou a nível internacional. E terceiro, qualificar o gestor. Esse tipo de encontro que nós estamos tendo hoje, ou esse tipo de curso, era algo inexistente há pouco tempo. Isso faz com que tenhamos profissionais mais bem preparados, carreiras estabelecidas e se consolida uma cultura de planejamento, como ocorreu, por exemplo, também em Curitiba, com a criação do IPUC. E quarto, há uma cultura de participação. E as pessoas vão compreendendo também que nós estamos num processo que vai exigir uma maior interferência e presença da população nas decisões governamentais. Nesse aspecto, professor Gustavo Fruit, o Estatuto das Cidades, ele inova quando ele chama a população para a participação. Agora, recentemente, a partir do governo Lula, se começou a fazer as conferências da cidade, se criou os conselhos das cidades e o Conselho Nacional das Cidades, onde a população, através dos seus representantes, participam. Eu mesmo tive o privilégio de ser um dos primeiros membros do Conselho das Cidades. Durante 4 anos representei lá os vereadores do Brasil e fazia parte de uma comissão que era a Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. E nessa comissão nós fizemos o projeto que foi para o Congresso, que é o marco regulatório da mobilidade urbana. O senhor ficou 12 anos no Congresso Nacional e dedicou boa parte da sua atuação nesta área urbana. Os lobbies, a pressão é muito difícil para aprovar um projeto. O próprio Estatuto das Cidades ficou mais de uma década. O marco regulatório do saneamento, a mesma coisa. Esse projeto do marco regulatório do transporte urbano ou da mobilidade urbana também já está lá há mais de 5 anos. O que dificulta? São os interesses
ou é toda uma pressão da própria sociedade através dos seus representantes? Um pouco de cada. Nós temos que entender o lado bom e o lado ruim desse tempo. Certo. O lado positivo é que a sociedade está se organizando. Isto faz com que cada vez mais se tenha um custo em tempo para se aprovar determinadas medidas. No momento autoritário, pode-se pensar numa pessoa que seja um visionário, ou que tenha uma capacidade muito grande, que a doutrina chama do déspota esclarecido, apresentar uma medida que tenha eficácia e resolva todos os problemas. Agora, quando pensamos numa democracia, o fundamental é incentivar a participação. E ao incentivar a participação, isto gera demanda. Desde uma pequena comunidade, por exemplo, que mora numa área periférica, que está se organizando para o direito à água, ou o direito à habitação, até um grande setor empresarial que depende muito de uma concessão do serviço público ou do governo para a realização de determinado serviço, como é o caso do transporte urbano nas cidades brasileiras. Então, isso tem um custo na demora. O segundo é a pressão. E nós temos que entender, e é algo que o Brasil precisa enfrentar, o que significa o lobby. Alguns países tratam isso de forma preconceituosa, pejorativa, como se necessariamente o lobby fosse só a manifestação de interesses ilegítimos de determinado setor, determinada corporação. Outros países, como os Estados Unidos, procuram dar transparência à ideia do lobby e regulamentar o lobby. Inclusive, sempre lembrando, o lobby é a área de entrada do Capitólio, do Congresso americano, onde os defensores de interesses falam com os seus congressistas, com seus representantes. Nesses casos, tem que se acrescentar uma terceira questão. Como o Brasil, em muitas áreas, está no processo de construção, nós não temos ainda algumas instituições já consolidadas, muitas questões ainda não são previsíveis, nós não temos estabilidade de médio e longo prazo. Exemplo, o surgimento das chamadas agências reguladoras gera muita dúvida. Qual que é o melhor sistema, por exemplo, na área de saneamento para o Brasil? Eu dou um exemplo muito atual, quando se discute o Código Florestal, que tem um impacto imenso no plano diretor, na lei de zonamento de áreas urbanas, inclusive, em especial, das grandes cidades e nas capitais. Mas há interesses legítimos que se confrontam numa hora dessa. E não se chega numa conclusão simplesmente neste confronto. Algumas coisas têm que amadurecer. O caso do Estatuto, por que houve muita reação? Também pelo desconhecimento, inclusive no Congresso. E aqui não é crítica a parlamentar. Eu participei da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Na época, o presidente era o Inácio Arruda, que hoje é senador pelo Ceará. Todo tema como esse, quando se fala em propriedade e função social, tem um lado ideológico muito forte, tem um lado econômico muito forte, mas tem uma vida real acontecendo. Por exemplo, na época, quando estudávamos o projeto, Salvador, uma capital maravilhosa e mais do que centenária, mais antiga que a capital do Paraná, quase metade da população de Salvador mora em áreas irregulares. Mas não porque o morador queira confrontar o poder público, é porque não estava aquilo regularizado e urbanizado. Brasília, que é a capital nossa, uma parte expressiva da cidade tem discussão sobre a titularidade e a propriedade. Então, há muita dúvida com relação ao impacto que uma medida dessa pode oferecer. Mas qual que foi a inteligência, entendo, do projeto? Não estabelecer como uma sanção só ao morador, mas a um incentivo. Então, ao criar a ideia do solo criado, ou criar a ideia da transferência do potencial construtivo, qual que foi a ideia? Um morador que mora numa área de preservação ambiental, de valor histórico, ele não será punido em não poder vender ou construir naquela área. Ele vai ter o direito de transferir o potencial construtivo daquela área para outra região. Então, é uma forma de ganhar no bolso ou ajudar financeiramente melhor do que simplesmente reprimir ou punir uma pessoa, às vezes, que tem uma área por herança ou por investimento de vida. Então, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Gestão Pública em Debate com o ex-deputado Gustavo Fruit, que é doutor em Direito do Estado, e nós retornaremos logo a seguir. Vamos abordar outros temas relacionados à cidade, os desafios da cidade do século XXI, especialmente a questão da mobilidade urbana.
o desenvolvimento, a sustentabilidade, o Estatuto da Metrópole, enfim. Fique conosco, dentro de mais alguns instantes nós retornaremos. Obrigado. Sonhar com uma profissão bem-sucedida é bom. Então venha para o vestibular à distância Uninter e torne seu sonho realidade. Qualidade comprovada pelo MEC, primeiro lugar no Prêmio Top Educação e ainda 30 livros gratuitos. Vestibular à distância Uninter. Inscrições abertas. No atual cenário das organizações, cada colaborador é peça fundamental para o sucesso das empresas. É tempo de investimento e valorização do capital humano. Para que você esteja preparado para essas questões, o Grupo Uninter oferece o curso de extensão em gestão de pessoas. Aulas semanais e certificação de 40 horas. Capacite-se no Grupo Uninter e esteja preparado para os novos desafios da área empresarial. Inscrições até 24 de março. Informações e inscrições grupouninter.com.br. Inclusão não significa tratar todos como iguais, anulando as diferenças. Afinal, a diversidade é um elemento extremamente enriquecedor para a aprendizagem. Alunos e professores devem perceber, identificar e saber lidar com as diferenças. Para isso, o Grupo Uninter está lançando o curso de extensão universitária em inclusão escolar. Aulas aos sábados, das 9 às 9h50, de 26 de março a 14 de maio. Venha saber mais sobre este assunto tão discutido nas escolas. Certificação digital de 40 horas. Informações e inscrições www.grupouninter.com.br/inclusão escolar. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, CEBED, os canais da educação. Hoje nós estamos debatendo o desafio da cidade do século XXI. E para isso nós convidamos o ex-deputado federal, Gustavo Fruit, ele que é doutor em Direito do Estado, foi membro e vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, professor Gustavo Fruit. Inicialmente eu quero mais uma vez agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Não tenho dúvidas de que está contribuindo muito na formação dos nossos alunos e também aos nossos assinantes. Eu lembro que na década de 80, quando eu fui eleito vereador pela primeira vez, o seu pai, de saudosa memória, Maurício Fruit, era o prefeito de Curitiba, e foi feito todo um programa voltado
para as periferias, principalmente com creches, postos de saúde e regularização fundiária. Se passaram quase 30 anos e nós ainda observamos que esse é o grande problema das cidades, não apenas de Curitiba, mas no Brasil todo. Há pouco, no bloco anterior, o senhor citava o exemplo de Salvador, que também, em certos aspectos, é uma cidade planejada. Aliás, Salvador é uma cidade que faz aniversário no mesmo dia de Curitiba, 29 de março, foi fundada em 1549. Aliás, professor Gustavo, um detalhe muito interessante, nós temos a impressão de que quando as cidades surgiam espontaneamente, mas não, quando os portugueses para cá vinham, no século XVI, no século XVII, fundavam uma cidade, eles traziam da Europa os seus arquitetos, os seus planejadores, os carpinteiros, os pedreiros, então havia todo um projeto de cidade. E Salvador aconteceu justamente isso. Mas o tema que eu gostaria que o senhor abordasse é esse relacionado com a questão fundiária, as áreas de ocupação, de invasão, e o que pode ser feito, ou seja, políticas públicas que efetivamente aos poucos vão solucionando esse problema. Eu citei também o exemplo lá de Belém do Pará, e esse vereador conversando comigo, ele dizia o seguinte: aqui no Pará, você não registra um imóvel com os confrontantes, você só tem o nome da pessoa, do proprietário. Então você nunca sabe as divisas. Ainda os poucos imóveis que os cartórios registram lá que são, digamos assim, regularizados. A questão fundiária é um dos maiores problemas que atinge, pelo menos, as famílias mais pobres do nosso país. É impressionante. Os dados que nós dispomos são os dados do IPEA. E é lógico, o IPEA é um órgão do governo federal, Instituto de Pesquisa, mas ele tem por base principalmente informações de prefeituras. Quando nós falamos em área irregular, é sempre bom deixar claro que não se trata somente de área de invasão. As cidades, muitas vão se formando, você mesmo citou Salvador, Curitiba, cidades mais do que seculares, 3, 4 séculos, 5 séculos, e numa época que não havia o grau de exigência, o nível de exigência que se tem hoje. É um fenômeno que não se controla. Por isso que se insiste muito, e os urbanistas falam muito nisso. Você pode ir contra o fenômeno urbano, há que se trabalhar com ele. Mas chega num ponto que há uma elevada concentração que de alguma maneira tem que se organizar. Daí que surge a ideia do planejamento. O IPUC, por exemplo, comemora agora 50 anos, esta institucionalização de planejamento na capital do Paraná. Aliás, só para esclarecer os nossos alunos do Brasil, o IPUC é um Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Isso aí. E como você citou o pai, o penúltimo Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano foi feito na época dele. Também é bom situar como cada momento da história tem uma realidade política. Certo. Talvez uma das primeiras medidas foi abrir na administração para audiências públicas. Correto. Em muitas áreas que eram irregulares, se proibia a instalação de água e luz. Isto, o custo social é brutal, o drama na saúde pública é brutal. Então nós temos que pensar assim, o gestor, ele hoje, até pelas mudanças na lei, pelo acompanhamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, ele é responsável pelos atos e pela omissão, muitas vezes. Mas ele dispõe hoje de instrumentos que possam permitir esse trabalho. Então, primeiro, base de dados, informação. Trabalhar com dado cadastral muito preciso. Segundo, esses instrumentos que foram criados, mas é sempre bom destacar, até para a segurança da população. Isso não pode servir como sanção, porque senão às vezes pode parecer uma perseguição contra determinado grupo, determinada região, determinado proprietário, mas como um fator de incentivo. Quando se fala no IPTU progressivo, e quando ele foi estabelecido, gerou uma discussão enorme. É uma forma de desapropriar ou é uma forma do poder público tomar conta de uma área particular. O que estabeleceu a Constituição? Tanto no artigo 156, que trata dos tributos, quanto no 182, dois institutos distintos. Um é o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU,
progressivo no tempo. O que é isso? Em áreas que o poder público determine que possam ter uma utilização social, por exemplo, uma grande área que possa ser utilizada para habitação popular, se não houver interesse dos proprietários em venderem aquela área ou negociarem, até em operação consorciada, um investimento para a construção de habitação popular, a alíquota do imposto poderá aumentar progressivamente no tempo. A outra questão que foi estabelecida é a progressividade dos valores no tempo. O que é isso? Todo ano há uma decisão e um projeto tem que ser enviado às câmaras municipais para votar a correção na planta da cidade, no valor venal dos imóveis. Então, com isso, a prefeitura pode estabelecer alíquotas diferenciadas, tendo por critério o valor venal, ou o tamanho da área, ou a região onde se encontrem estas propriedades. São instrumentos que foram criados para, de alguma maneira, incentivar a regularização. E, além disso, em muitas regiões, há uma discussão de posse. A área final, historicamente, era do poder público, era particular, então foram criados alguns mecanismos que permitem a regularização, ou através do uso capião especial urbano, que para áreas pequenas, ou até a possibilidade da desapropriação ou da regularização. Muitas cidades, através das suas companhias de habitação e órgãos locais, acabam estabelecendo padrões de loteamento. Por que isso também, Jorge? Porque no momento em que se foi estabelecendo este regramento, se estabeleceram referências. Muitas áreas foram sendo construídas sem um projeto de planejamento, sem um planejamento. Então, sem área de circulação, sem área para construção de áreas públicas como creche, escola, unidade de saúde, instalação, por exemplo, de um parque ou de uma praça, ou até ruas sem condições de passar lá, de repente, um ônibus, um transporte coletivo. Então, cada caso tem que ser tratado de forma muito firme, mas sempre lembrando, não se faz isso de forma autoritária. Excelente. O senhor falou a respeito da política de saneamento, é uma legislação recente, aprovada pelo Congresso Nacional. O senhor mesmo participou dos debates, da votação. Esse projeto, o Marco Regulatório do Saneamento, hoje nós chegamos a 80% das cidades brasileiras ou das habitações urbanas, elas estão atendidas, pelo menos pelo saneamento básico, que seria água, esgoto e galerias de águas fluviais. Essa questão do saneamento é uma questão sempre atual, porque ela gera consequências até de saúde pública. Eu gostaria que o senhor abordasse a importância dessa legislação e se os programas federais, nós temos alguns programas agora recentemente, nos últimos governos, como o PAC, que deu uma certa ênfase para a solução desse problema, mas ainda estamos bem aquém daquilo que poderíamos estar e que se espera de um país que está num crescente sobre o ponto de vista econômico. Talvez seja um dos poucos setores que a gestão ficou praticamente estatal no Brasil, apesar de algumas operações privadas ou com setores privados. Eu vou destacar duas questões. Até me permita, claro, até para dar mais método para melhor aproveitamento dos estudantes, eu quero destacar duas questões. A primeira delas é que nós estamos vivendo, além dessa chamada era dos direitos, a chamada era das alianças. E talvez esse seja um dos setores em que isto mais se manifeste. Não se consegue pensar numa política de saneamento só por parte do município, só por parte do Estado ou só por parte da União. Então, foi estabelecido, como conceito da era das alianças, uma agenda que é importante para o setor. E uma agenda que trata de três grandes temas, a chamada Agenda Verde, a Agenda Azul e a Agenda Marrom. A Agenda Verde, ela cada vez mais trata das questões ambientais, desde a questão da criação de crimes ambientais, desde a questão da criação de áreas de preservação, áreas de conservação, passando pelo Estatuto das Cidades, que aí, cada vez que ele vai especificando alguns temas, trata hoje do estudos de impacto de vizinhança, estudo de viabilidade municipal, para se criar novos municípios. A questão do saneamento passa a integrar como fator de condição
a questão dos relatórios de impacto ambiental, de estudos de impacto ambiental, competências do Ministério Público e também questões referentes a impactos produtivos na qualidade de vida, como a questão alimentar. A outra agenda, chamada Agenda Azul, que fundamentalmente trata da água. E nisso o Brasil evoluiu com uma condição prévia da política de saneamento. Por quê? Poucos países avançaram em relação à utilização de recursos hídricos. O Brasil tem abundância em recursos hídricos. Só que nós temos um desperdício e uma utilização indevida de uma água que custa muito caro para ser tratado. E é bom lembrar que o usuário paga a chamada tarifa cruzada. Ou seja, ele muitas vezes nem dispõe de um serviço pleno e acaba pagando uma tarifa pela utilização do esgoto que não existe. Que não existe. Nós criamos aqui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, a cobrança pelo uso da água e essa ideia de prevenção, principalmente recuperação de rios e também a questão referente à responsabilidade compartilhada. E por fim, só para citar, a Agenda Marrom, que trata dos resíduos sólidos, que trata de questões referentes aos alimentos geneticamente modificados, o Código Florestal e a questão da biotecnologia. Dentro deste conceito, desta era das alianças, destas agendas e de alguns institutos que foram sendo criados no Brasil, eu citei aqui o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas, em 2007 foi aprovada a Política Nacional de Saneamento. É um projeto que foi discutido durante muitos anos também no Congresso. Houve uma série de conferências com participação de diversos setores da sociedade. Num determinado momento se discutiu sobre privatização ou não do setor. A maior parte das empresas hoje tem o controle de capital público. Há que se ter clareza que esse é um investimento que não pode ter a visão do lucro, porque ele tem um investimento de médio e longo prazo com retorno muito demorado. Mas o que fez o governo em função da lei de responsabilidade fiscal? Tanto o governo anterior, mantido até agora, proíbe que as empresas de saneamento recebam recursos públicos de financiamento. No caso do Brasil, uma empresa estadual de saneamento, lembrando que a competência dos estados, e são os estados que têm empresas estaduais de saneamento, não podem, por exemplo, receber recursos do BNDES para expansão. Então, a Política Nacional de Saneamento implementou alguns princípios. Quais são? Pode parecer óbvio, mas tem que constar e cobrar a universalização do acesso. E normalmente são as áreas mais afastadas e as famílias mais carentes que acabam não tendo acesso a esse serviço. A integralidade, ou seja, todas as ações que dizem respeito ao saneamento de forma articulada. Questões referentes à saúde pública e proteção ao meio ambiente. Não se pode pensar mais de forma isolada sem se avaliar esse impacto. A disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais. E nós vemos seguidamente, cada vez mais, os problemas de enchentes nos grandes centros urbanos. Nós temos que pensar em como não impermeabilizar mais, da forma como está sendo feito, as vias. Questões referentes à habitação, condicionando. E esta é uma das críticas ao PAC. Na hora que você tem um projeto de financiamento de habitação popular, condicionar ao investimento de infraestrutura, sob pena de se criar novos e maiores problemas. A questão da sustentabilidade econômica, a questão referente ao financiamento e ao preço do serviço, ao valor da tarifa, a capacidade de pagamento dos usuários. Não basta simplesmente transferir para o usuário todo o custo desse investimento. A maior parte da população talvez não tivesse condições desse pagamento. O controle social em decorrência disso e, evidentemente, a transparência das ações. Eu destaquei aqui alguns princípios da Política Nacional de Saneamento, mas é para chamar a atenção que é um setor praticamente, exclusivamente estatal, praticamente não se questiona mais esta competência. Segundo, de responsabilidade dos estados, a operação, lembrando que pela Constituição cabe ao município. É um serviço público de competência municipal. Municipal, mas que seria inviável todo município ou contratar ou ter uma empresa própria. Alguns municípios mantêm isso, mas a maior parte estabelece convênios ou contratos ou faz concessão
para as empresas estaduais. Terceiro, há que se repensar esta restrição ao financiamento dessas empresas estatais. Quarto, ter esses conceitos como condição de novos investimentos. Mas quinto, como ampliar sem simplesmente onerar de forma excessiva o usuário do sistema. Professor Gustavo Fruit, um dos aspectos que mais atormenta esse nosso século, ou seja, o século que é dos direitos, mas também é o século do consumo, é a questão dos resíduos sólidos. As grandes cidades brasileiras, e não apenas as grandes, mas as pequenas e as médias, enfrentam o problema do tratamento, da disposição final do seu lixo. Aqui mesmo em Curitiba, nós já estamos há vários anos com um problema relacionado ao aterro, que teve a sua sobrevida aumentada por várias vezes. Como é que o senhor vê esse problema dos resíduos sólidos? Porque a grande maioria dos municípios brasileiros ainda joga o lixo na natureza, contaminando o solo e gerando um problema não apenas para a atual geração, mas para as futuras gerações, porque as consequências duram muitas vezes anos, décadas, séculos. É uma bomba relógio. Nós temos um passivo ambiental brutal em função da inexistência desta visão, mas por incrível que pareça, mudar a cultura. O que é um problema pode apresentar grandes soluções e pode ter um aproveitamento excepcional. Perder essa ideia só restrita de que o lixo é lixo. É lixo, exatamente. É autoexplicativo. E, na verdade, isso tem um potencial econômico, um potencial de um ativo ambiental excepcional. Tanto que passou a constar na agenda. E aqui eu faço outro registro. Nós falamos da aprovação do Estatuto das Cidades, falamos da Política Nacional de Saneamento de 2007 e o último projeto sancionado pelo presidente Lula, depois de muitos anos em discussão no Congresso Nacional, no final de 2010, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também estabelece conceitos, mas quem tiver a oportunidade de acessar o site do Palácio do Planalto ou outras fontes que apresentem esta legislação, poderá ver com mais detalhes as especificações e as consequências. Mas o que eles estabelecem? A chamada logística reversa. O que é isso? Determina que fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores realizem o recolhimento de embalagens usadas. É uma coisa básica, a separação do lixo. E ter determinados produtos que tenham a responsabilidade do vendedor para o recolhimento. A responsabilidade compartilhada entre os vários níveis da União. Nós temos um problema hoje nas regiões metropolitanas que é a definição dos aterros ou das áreas de recebimento do lixo de seguramente mais de um município. Não se faz isso sem consórcio e não se faz isso sem uma ação articulada. Planos de gestão, prioridade no financiamento federal dos consórcios intermunicipais para a gestão do lixo, importação de qualquer tipo de lixo. Proibição. O Brasil estava recebendo produtos que são descartáveis em outros países e os aterros sanitários. Então, nós temos que sempre pensar que nós temos cidades e regiões que têm um grau de desenvolvimento maior, mas que servem como referência. Mas nós temos que fazer com que a maior parte tente se aproximar daquele padrão. Então, é uma questão que vai exigir esta visão e, olha, eu chamo a atenção para quem acompanha a gestão urbana. Cada vez mais, clareza nesses contratos. Recentemente, uma grande empresa brasileira teve mudança no controle acionário. O lixo deu margem a muito questionamento, muitas denúncias. Aqui em Curitiba também houve essa influência dessa grande empresa. Isso, e teve muita denúncia em processo de licitação em várias cidades de desvio, uma ótica equivocada na questão, mas é bom lembrar que um processo desse de concessão, ele tem impacto de pelo menos 20, 30 anos. Então, mudando um pouco o enfoque, professor Gustavo, eu gostaria de abordar uma questão que me parece emergencial, que são a mobilidade urbana, os deslocamentos urbanos. São Paulo recentemente atingiu a marca de 7 milhões
de automóveis para uma população de quase 11 milhões de habitantes. Curitiba, para uma população de 1.850.000 habitantes, nós já ultrapassamos 1.200.000 automóveis. Essa matriz que nós temos hoje, a matriz, vamos pegar o exemplo de Curitiba e da grande maioria das cidades brasileiras do transporte sobre ônibus, é uma matriz que parece que está se esgotando em algumas cidades. E os especialistas já estão falando de rodízio. Em São Paulo nós já temos os rodízios de automóveis e até de termos aí pedágios urbanos. Como é que o senhor vê esse problema e como é que nós podemos enfrentar o problema da mobilidade e do excesso de veículos e todo o incentivo? O Brasil já é talvez o segundo, o terceiro ou quarto produtor mundial de automóveis? Algumas questões como registro. Primeiro, coincidentemente está sendo votado no Congresso agora uma medida provisória do governo que permite o financiamento de 20 bilhões de reais com recursos do BNDES para o trem-bala, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro. Mas esse número, é bom chamar, que é algo excepcional, um país que não tem tanta capacidade também de financiamento ou investimento no setor, destinado para um projeto de uma área muito adensada no país. Há uma discussão sobre projetos de financiamento para o metrô, em algumas capitais brasileiras, projetos aí que começam com 1 bilhão de reais. Ou seja, há um indicativo de que poderá ter investimento, sem ilusão. Isso não se faz simplesmente com a votação de uma medida provisória. O segundo ponto, para chamar a atenção também de quem nos acompanha, só como registro, se discute muito o que afinal de contas é uma cidade sustentável. De alguma maneira todos nós sabemos quais são os problemas e há muitos indicativos de solução. Mas foi feito um estudo nos Estados Unidos e se estabeleceram alguns conceitos por que algumas cidades são classificadas como cidades sustentáveis. Só para consolidar isso, quem tiver interesse, no site da ONU, da instituição chamada Habitat, tem lá essas referências. Mas se fala muito, entre outras questões, numa questão referente ao transporte, ao congestionamento do transporte e no trajeto casa-trabalho. É pensar cada vez mais em como se dará esta relação do morador com o seu local de lazer, com o seu local de trabalho, que acaba gerando um impacto muito grande no sistema viário. E cada vez mais nós estamos discutindo soluções que são muito pontuais, mas que acabam adiando o problema. É muito difícil pensar, na maior parte das cidades brasileiras, em implantar o pedágio ou o rodízio. Até em São Paulo se questiona muito distorções na fiscalização do sistema do rodízio. E no pedágio já se paga uma tributação elevada no Brasil. No Japão, por exemplo, o imposto de propriedade do veículo é menor quanto mais novo é o veículo. No Brasil, o contrário. Quanto mais novo o veículo, o imposto é maior. Então a gente acaba tendo uma circulação de veículos antigos. E é claro, até pela realidade econômica do Brasil. Não queremos que ninguém tenha que vender seu carro antigo porque não tem condições de comprar um carro novo. Claro. Mas é para mostrar que em cada país, em cada cidade, houve uma alternativa. Nas grandes cidades europeias, é rigor puro. Se proíbe o tráfego em determinados dias, em determinados horários, e quando se permite o tráfego, como Londres, se cobra um pedágio muito caro. Ou simplesmente se diminuem as áreas de estacionamento na área central das cidades. Mesmo estacionamentos públicos acabam sendo extremamente caros. Mas, paralelo a isso, se oferece uma estrutura de transporte coletivo de qualidade. E essa não é a realidade brasileira. Regra geral, o transporte público no Brasil é caro e ruim. O Vale Transporte acabou permitindo um número grande de usuários. Mas, Jorge, é impressionante com os dados do IPEA também, até onde nós acompanhamos, como tem pessoas que, em função do preço da tarifa de ônibus, deixam de usar o ônibus e vão a pé, de casa para o trabalho, ou às vezes deixam para voltar para casa no final de semana. Ou usam outros métodos alternativos, como a bicicleta também, muito utilizada. Que acaba não sendo incentivada em regiões que poderiam ter condições de ter como transporte alternativo. É importante a ciclovia, tem um fator importante, mas é mostrar que esse sistema esgotou. Inclusive Curitiba, que é tida como referência em inovação,
passa por um processo de esgotamento do modelo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o ex-deputado Gustavo Fruit, doutor em Direito do Estado, especialista em gestão urbana. Queremos agradecer muito a sua participação, deputado, foi uma honra muito grande tê-lo no nosso programa e eu não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos e também de todos aqueles que nos assistem através da CWB TV. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Opa.